Boa noite a todos os irmãos. Estamos reunidos para engrandecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, Redentor de nossas vidas, ao Espírito Santo, que nos ensina a vida, nos ensina a santificação, aplica em nós a palavra do Senhor, nos corrige, nos consola. Por causa da pandemia, nós temos que estar assim, separados, os irmãos em seus lares, nós aqui no templo, nos preparando e preparando a nossa alma para a Páscoa. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, reduza esse tempo do nosso distanciamento. Que a cura chegue o quanto antes e assim mais pessoas venham engrandecê-lo. Será reduzido o nosso culto de hoje para que os irmãos possam aproveitar melhor os momentos de palavra. Logo após a nossa primeira oração, o nosso seminarista Pedro pregará a palavra do Senhor na sexta palavra da cruz, ou a sexta frase da cruz, e nos preparando assim para o momento tão importante da Igreja Cristã, que será o domingo da ressurreição. Todos com suas Bíblias, vamos começar então o momento da palavra do Senhor orando. Santo Deus, nos encontramos nesta situação no país e no mundo. Situação esta sabemos que está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle e o Senhor tem um propósito para todas essas coisas. Por isso, Senhor, apresentamo-nos diante de ti para a adoração, tanto aqui no templo quanto nos lares. Rogamos, ó Deus, a tua iluminação para que teu filho Pedro possa falar da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Também rogamos, ó Deus, a cura espiritual daqueles que estiverem nos ouvindo, a cura física, Senhor, daqueles que estiverem enfermos, rogando a Ti, Senhor, por eles, para que desfrutem, ó Deus, da cura que o Senhor dá, do consolo que o Senhor dá e da salvação. Que este culto, ó Deus, que não está restrito apenas a este dia 21 de março de 2021, mas que estará, Senhor, à disposição nesta rede social, que ele possa, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos para os próximos dias e anos que ainda virão à frente. Senhor, mais uma vez rogamos que teu filho fale conforme a tua palavra no seu coração e na sua mente. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que o seminarista Pedro seja iluminado por Deus e nos traga a palavra do Senhor. Amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para falar da palavra do nosso Deus, para que a igreja seja edificada, para que o povo de Deus creia de fato que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Redentor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo registrou João. Evangelho de João, capítulo 19. João 19, nós faremos a leitura do verso 28 até o verso número 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao verso 30, assim diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, todos nós, na nossa vida, naquilo que nós planejamos durante a nossa caminhada aqui na terra, já que somos peregrinos, todos nós temos momentos de alegria, de contentamento, de deslumbrar alguma coisa que nós conquistamos através do nosso empenho, da nossa dedicação, dos nossos esforços. Nós ficamos satisfeitos em concluir alguma coisa com êxito, com sucesso. Os nossos olhos brilham quando nós vemos que conquistamos aquilo que nós havíamos planejado. Por exemplo, aqui diante de mim está a construção do novo espaço de culto. Tenho certeza que o nosso irmão Evandro, quando ver tudo pronto,
seus olhos brilharão tanto mais quanto os nossos, porque ele participou, ele está ali trabalhando para que todas as coisas aconteçam da melhor forma possível, para a glória do nosso Deus. Também as conquistas de família, quando há casamentos, quando nascem filhos, quando os filhos se casam, todas essas coisas trazem alegria ao nosso coração. Aqueles irmãos nossos que são aprovados nos vestibulares, por exemplo, que satisfação! Que satisfação será ainda terminar a graduação e ver que foi vitorioso, que todas as coisas valeram a pena. São coisas que enchem o nosso coração. Quando nós olhamos para a Escritura, nós também podemos encontrar irmãos do passado que, assim como nós hoje, desfrutam do sentimento de missão cumprida. Missão cumprida. Por exemplo, Jacó, ao reencontrar o seu filho José depois de tantos anos, imaginem a emoção daquele homem, imaginem a alegria em seu coração. Da mesma forma, Salomão, ao concluir a construção do templo, para que Deus fosse adorado, para que Deus fosse glorificado. Por último, o último exemplo a que eu recorro, Esdras e Neemias, quando retornaram do cativeiro, reconstruíram a cidade de Jerusalém, reconstruíram o templo do Senhor e a palavra foi ensinada de fato, para que o povo de Deus pudesse aprender, crescer, ser edificado pelo único meio que existe, que é a palavra do Senhor e a sua igreja, a quem Ele usa. Mas além disso, o próprio Deus, o nosso Senhor, é alguém que se regozija quando completa as suas obras. O exemplo mais claro talvez seja o da própria criação. Quando o Senhor terminava alguma coisa, Ele via e dizia que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele disse que era muito bom. E ao final de 7 dias, o Senhor entra em descanso, como alguém que contempla todas as coisas que havia acabado de fazer. E naturalmente, tudo que o Senhor faz, Ele obtém êxito. Tudo que o Senhor faz, Ele é vitorioso. Porque os seus planos não podem ser frustrados, diferente de nós. O que Ele decide fazer, assim Ele faz. Ninguém o impede. Ninguém muda a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para a 6ª palavra da cruz, que o Evangelho de João registrou para nós, está consumado, nós podemos ver essa sensação, esse sentimento no nosso Senhor Jesus Cristo, essa mudança de emoção que agora Ele exprimia e colocava diante do povo e a palavra coloca diante de nós hoje. Ele passou por sofrimentos, por agonia, por dores, coisas que nós não conseguimos imaginar ou exprimir. Mas agora o seu brado é de alguém vitorioso. A sua voz é de alguém que conquistou aquilo que tanto almejava, que estava planejado e que ninguém poderia frustrar. Nosso Senhor é vitorioso. O Senhor Jesus Cristo venceu. E quando Ele grita, está consumado, é sinal que algo diferente havia acontecido. É sinal que a sua vida tinha chegado ao cumprimento da tarefa, ao cumprimento da missão. Missão cumprida. Vamos relembrar? A primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A segunda palavra foi dirigida ao ladrão que estava ao lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira ele dirigiu ao seu apóstolo amado, o apóstolo João, dizendo que ele deveria cuidar da sua mãe. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra, talvez a mais dolorosa, foi quando o Senhor Jesus Cristo sentiu a mais completa ira do Senhor, de Deus o Pai, sobre ele. Pai, por que me desamparaste? Foi o brado de Jesus. E na semana passada, a quinta palavra, o nosso pastor trouxe a expressão que foi lida novamente hoje: tenho sede. Jesus, completamente homem, sentiu de fato a dor de carregar o nosso pecado, a dor física do castigo que ele recebeu. Ele é perfeitamente homem. Mas agora o cenário muda. A missão estava cumprida. Mas no que consiste essa missão? Qual foi esse cumprimento? Olhe novamente para a sua Bíblia.
Já no verso 28 você encontra essa expressão: vendo Jesus que tudo já estava consumado. Que tudo já estava consumado. Você pode pensar, bem, ainda havia mais 2 palavras, ainda havia necessidade dele morrer, mas por que estava consumado? Porque naquele momento, toda a ira de Deus já havia sido derramada. Naquele momento, tudo estava completo, o céu havia se escurecido, o véu do santuário iria se rasgar, não haveria mais separação entre Deus e os homens. Mas bem, havia mais coisas que estavam sendo cumpridas naquele momento, que são importantes para nós. Ele estava terminando a obra que foi proposta antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro nos lembra disso. Havia várias profecias que deveriam ser cumpridas. Eu não vou citar todas, claro. Quero lembrar apenas de algumas. A primeira é que ele deveria vir como homem. E ele veio como homem perfeito, sem pecado, e viveu uma vida de humildade. Não foi um grande homem no sentido de ter muitas riquezas. Era filho de carpinteiro, seguiu a profissão do seu pai. Nasceu de uma mulher, de uma virgem. Era descendente do pai da fé, de Abraão, aquele a quem Deus havia dito que dele sairia uma grande nação. Ele era descendente do rei Davi, provando a sua linhagem real. De fato, o Senhor Jesus é o nosso rei. Haveria um precursor que viria antes dele, João Batista, e João deixava sempre claro que ele não era o Messias, mas aquele que viria após, aquele que viria depois, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aquele viveu como homem, sentiu as nossas dores, mas ele também curou, ele libertou, ele restaurou aqueles que eram oprimidos pelo jugo do pecado. Ele trouxe a vida verdadeira, mas além de todas essas coisas, ele foi para o matadouro, como uma ovelha muda. Assim nos lembra o profeta Isaías. Foi feito maldição na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos mais não ser malditos, mas livres e abençoados pela graça do Senhor nosso Deus. A missão que o Pai o confiou foi cumprida. Ele chegava agora nesse momento, no final. Volte comigo rapidamente no capítulo 17 do Evangelho de João. O verso de número 4 e o verso de número 5 nos dizem algo impressionantes, lembrando que esse texto é a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, a quem ele se dirige ao Pai intercedendo por nós, seus filhos. João 17, verso 4, assim diz o Senhor: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja você que momentos antes da sua agonia, o Senhor já via que ele haveria de fato de concluir a obra e já pede: Pai, restabelece, restaura a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Duas coisas nós aprendemos aqui. Jesus sempre existiu. Outra, ele é Deus. Ele é Deus real, Criador também. Nada do que foi feito sem ele. Assim nos diz a palavra de Deus. E agora ele pede como quem tem todo o direito de se voltar ao seu Pai e dizer: a glória é minha, porque eu cheguei até o fim. Se você reparar, ele diz no verso 4 que realizou a obra. Na sua Bíblia provavelmente está escrito que ele consumou a obra. É a mesma palavra aqui do capítulo 19. De fato, irmãos, a glória é do Senhor Jesus Cristo e não nossa. A glória é dele porque a obra é completamente dele. A graça é de graça. Não há nada que possamos acrescentar, não há nada que possamos oferecer para o nosso Deus nos aceitar. Ele nos aceita unicamente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas não só de profecias consiste o estar consumado, a missão cumprida. Ele fez mais do que isso, ele fez coisa que nós não conseguimos, como, por exemplo, cumprir toda a lei. A Bíblia diz que a lei é boa,
ela é perfeita, foi feita pelo nosso Deus, mas é por causa da lei que nós temos o conhecimento do pecado, o conhecimento da nossa inclinação pecaminosa, distorcida, rebelde contra Deus. E por isso nós não conseguimos cumprir, por isso somos condenados. Ele cumpriu, e nele nós cumprimos toda a lei também. Por isso somos salvos. Ele fez a expiação, ele apaziguou a ira de Deus, porque ele carregou isso tudo sobre os seus ombros. A sua alma sentiu a dor que eu e você não sentiremos, porque ele carregou. O cálice da ira foi derramado. O apóstolo Paulo diz que ele cancelou o escrito de dívidas que constava sobre nós, encravando-os na cruz. Quando aqueles pregos atravessaram o nosso Senhor, a minha dívida e a sua estavam sendo encravadas naquela cruz. É isso que a palavra nos lembra. Ele buscou o pecador, ele nos encontrou, não era ele o perdido, nós é que andávamos perdidos. Como bom pastor que é, ele veio ao nosso encontro e nos restaurou. E a palavra de Deus diz que esse amor é um amor que nos constrange, porque nós não conseguimos compreender como, sendo Deus tão puro, tão santo, vem e se entrega por nós, tão imperfeitos, tão distantes da verdade, tão alheios à realidade da santidade que o Senhor é. Mas ele veio porque ele nos amou. Isso para que nós vivamos para ele, não para nós mesmos. Para que a nossa vida exalte ao Senhor. Ele fez algo que parecia impossível. Nós somos hoje filhos do Senhor, filhos de Deus. Ele foi o próprio resgate e o resgatador. Quantas bênçãos o Senhor tem para nós, quantas bênçãos foram consumadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, ele nos diz também que nós somos herdeiros de Deus. Além de filhos, nós temos uma herança que não pode ser roubada, que não se corrompe, como diz a palavra do Senhor, e nós receberemos todas essas coisas quando nos encontrarmos com Ele, quando Ele retornar e consumar toda a sua obra e fizer novas todas as coisas. Nós agora somos justificados, experimentamos a paz com Deus. A paz com Deus, a perfeição de todas as coisas. Paz com Deus são todas as coisas caminhando na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia diante daquilo que o Senhor propôs para que nós seguíssemos. Claro, Ele exige de nós o cumprimento da lei. Nós devemos agora nos esforçar para cumprir a lei, já que agora nós temos essa capacidade pela obra de Jesus Cristo. Não pense você, porque foi Jesus, o seu Salvador, que não há mais nenhuma obrigação para nós aqui. Devemos levar uma vida de santidade, uma vida de piedade aos pés da cruz. Cruz essa que carregou o nosso pecado. Enfim, irmãos, naquele momento, mesmo à beira da morte, o terrível espetáculo da crucificação devolve o cenário outra vez para o verdadeiro dono. Um escritor do passado já disse que a criação é o palco da glória de Deus. Neste momento, quando o Senhor grita que tudo está consumado, toda a terra volta a ser o palco da glória de Deus, porque o Senhor havia consumado a sua obra de salvação. Ali o nosso Senhor proclamou a sua vitória, e essa vitória também é nossa. Essa vitória também é nossa. No texto em que a palavra foi escrita, no caso do Novo Testamento, a língua grega, essa expressão está consumado, é uma palavrinha só que eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos conhecem, tetelestai. Tetelestai foi o grito do nosso Senhor. Eu quero apenas destacar um detalhe dessa palavra, sem nos cansar. Da forma com que ela foi escrita, registrada aqui pelo apóstolo João, ela tem um significado muito interessante e importante para nós. Ela foi registrada como uma ação completamente acabada, terminada, de fato consumada, mas uma ação que ainda se repercute, que tem consequências
futuras ou contínuas. Mais ou menos quando alguém toca um sino, ele continua vibrando e nós vamos ouvindo o seu som, ou quando alguém joga uma pedrinha na água, a pedra já bateu, mas aquelas ondinhas continuam. Por que isso é tão importante? De fato, a obra de Jesus é completa, mas mesmo 2000 anos após, ela continua eficiente, continua eficaz, e é por isso que nós estamos aqui. Essa mesma graça, essa mesma obra nos alcançou, nos encontrou, e é por isso que nós podemos chamar Deus de Pai, por isso que podemos ser classificados como irmãos de Jesus, porque de fato somos filhos de Deus. Essa segurança é contínua, não pode ser destruída. Tetelestai, o brado de vitória do nosso Deus. Olhe para o mundo ao seu redor. Você consegue enxergar e contemplar a obra do Senhor, a sua glória, a sua criação, o seu poder, a sua majestade, e ver que de fato Deus está dirigindo todas as coisas? Nós levamos uma vida de sofrimento, especialmente nesse momento em que nós atravessamos uma pandemia. Tantos dos nossos irmãos, já muito afetados, perdendo seus empregos, os meios de se sustentar, familiares morrendo. Quanta tristeza tem nos alcançado nestes últimos tempos. Mas mesmo assim, a mão de Deus continua conduzindo o universo. Ele continua sentado no trono, regendo todas as coisas, mas além disso, Ele está presente nas nossas vidas diariamente, está ao nosso lado, está dentro de nós, em nosso coração. Nós devemos buscar o alimento sólido, a palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos conta essa obra maravilhosa. A nossa história está registrada aqui também, a história da salvação. As circunstâncias, meus irmãos, elas mudam, de fato, mas Deus e a sua palavra jamais mudam. Jamais mudam. Essa é a nossa segurança. Rapidamente, caminhando para o nosso encerramento, a carta aos Hebreus nos diz algo impressionante acerca do Senhor Jesus Cristo. No primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o verso de número 3 nos diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que isso é importante? Quando nós lembramos da obra sacrificial que era realizada pelos sacerdotes, aquilo não havia descanso, não havia tempo de parada, por isso não havia lugar para sentar. Mas a obra de Jesus foi completa e ele pôde se assentar, como o nosso sumo sacerdote que é. Ele descansou, se assentou, porque todas as coisas já estavam completas. Está consumado. Missão cumprida. Missão cumprida. A obra dele foi completa. Mais um texto, agora do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses. Ele nos diz o seguinte, no capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quantas coisas o Senhor conquistou por nós. Dou apenas destaque ao que o apóstolo Paulo diz: pelo sangue de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, a paz diante de Deus. Como anda, irmão, a sua vida? A Escritura diz que nada mais nos separa do amor de Deus, porque não há mais condenação sobre nós. Mas como eu já falei, isso não é desculpa para pecado. Isso não é desculpa para viver uma vida como alguém que vive rolando na lama, se sujando, comprometendo a integridade da limpeza de sua própria alma. Claro que a obra de Jesus não vai ser destruída na sua vida, mas se de fato você é alguém que foi alcançado por Jesus, você vai buscar uma vida santa, reta, por mais que às vezes você caia. Todos nós caímos, mas o Senhor vem ao nosso encontro e, como Pai que nos ama, nos corrige, nos traz de volta ao caminho da verdade. Ele te chama para viver para Ele e dizer isso ao mundo, dizer que existe um Salvador, um Criador, dizer que Jesus Cristo é aquele que morreu para que houvesse salvação, para que houvesse vida. Somos chamados a anunciar essa verdade. Valorize a obra de Jesus, não deixe isso de lado. E eu me dirijo a você, meu amigo, que talvez não crê em nada do que eu falei até agora. Talvez nada disso faça sentido para a sua vida. Nós estamos falando aqui hoje sobre Jesus Cristo, o Senhor, o Deus que se fez homem e veio para salvar os homens. Eu quero te dizer que se você não crê nisso, não é o Senhor Jesus quem está perdido, mas ao contrário é você. É você que precisa se encontrar, clamar para que Ele venha ao seu encontro e a sua vida seja transformada. E você passe a desfrutar de todas essas coisas que nós vimos hoje. Principalmente a paz com Deus, que é mediante o sangue de Jesus Cristo. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de renovação. Hoje é tempo de nova vida e alegria no Espírito Santo, como a palavra nos diz. Meu irmão, creia que o Senhor te conhece. Creia que a sua dor não está alheia aos olhos do Senhor. Ele conhece todas as coisas, conhece a nossa vida, mas acima de tudo, creia que Jesus é vencedor. Ele venceu. E nele, eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. A missão foi cumprida. Jesus se assentou à majestade nas alturas. Missão cumprida. Nós hoje aguardamos novo céu e nova terra, a consumação de todas as coisas, o lugar em que viveremos com o Senhor por toda a eternidade e a cada dia, a cada momento, descobriremos uma coisa nova do Senhor. O presbítero Diego, recentemente, em uma das suas aulas, disse que nós jamais vamos esgotar este livro, a Bíblia, porque sempre temos algo novo a aprender. Na eternidade, essa realidade se repetirá, porque o nosso Deus não se esgota. Sempre teremos algo a descobrir, a aprender, a desfrutar da face do Senhor, só que olhando face a face nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quando nos encontrarmos com Ele, o grito de estar consumado continuará ressoando nas nossas vidas, porque Ele dirá: entrai na posse do reino. Entrai na posse do reino. Não faltará mais nada. Todas as coisas já serão cumpridas, porque o nosso Senhor não falha, e aquilo que Ele se propõe a fazer, Ele faz. Que Ele nos abençoe pela sua palavra,
que você creia que de fato tudo está consumado. Jesus já fez todas as coisas. Que grande amor Ele tem por mim, tem por você. Nós devemos louvá-lo por esse amor tão grande. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua redenção, pela tua salvação. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque a obra que Ele começou, que o Senhor começou nele, começou em nós, é uma obra consumada. É uma obra que não pode ser destruída, porque o Senhor é o Rei vencedor, o Rei de justiça, o Rei de vitória, o nosso Deus. Na Tua presença, ó Deus, o nosso coração se abre em quebrantamento, como alguém que contempla todas essas coisas, e mesmo sem poder pronunciar palavras, porque não entendemos todas essas coisas de fato, porque nós não compreendemos como é grande o Teu amor, Senhor. Esse amor nos atingiu, esse amor nos salvou, e o nosso coração se alegra profundamente em saber que o Senhor é o nosso Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda não creem, que o Senhor abra o coração para que eles creiam na palavra, creiam em Jesus Cristo, vivam de fato a vida verdadeira que está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome por toda a eternidade. Dá-nos, ó Deus, da Tua paz e da Tua segurança, para que enquanto aqui vivermos, nossos olhos estejam fitos na eternidade, onde o Senhor vive. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de Ti. Mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo
amor que vem de ti. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão infinita do Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus complete no coração de cada um as palavras do seminarista Pedro, e que Deus também continue iluminando o nosso irmão nesta jornada, nesse preparo para o grande ministério. Deus abençoe a todos e estejam preparados que todos os dias, de terças aos sábados, nós colocamos da igreja a devocional oficial da igreja às 18 horas. Até lá.